Prezados alunos, para a aula de hoje trabalharemos a percepção dentro da perspectiva dos processos psicológicos básicos. E para iniciar a nossa aula, eu gostaria que vocês respondessem durante qual estação do ano foi tirada essa imagem, essa foto que vocês estão vendo. E como você sabe que ela representa exatamente esse período ou estação do ano? E nesta imagem, o que você está vendo? Você está vendo mais o que está em preto ou em branco? E que imagens elas representam? E por que a psicologia estuda a percepção? O interesse da psicologia ocorre porque a maneira como nós percebemos um determinado estímulo, evento ou uma situação irá desencadear nosso comportamento. E também porque a percepção pode ser considerado o ponto em que a cognição, ou seja, os nossos processos cognitivos, os nossos processos mentais e a realidade se encontram. Além de que a percepção é a atividade cognitiva mais fundamental da qual emergem todas as outras. E referente ao conceito de percepção, Linda Davidoff a descreve como um processo de selecionar, organizar e interpretar os estímulos, os eventos, informações, objetos, outras pessoas. Ou seja, é um processo que resulta em representações e construções mentais dos estímulos que o ambiente oferece. E do ponto de vista psicológico-cognitivo, a percepção envolve a memória, os sentidos e a atenção, conforme podemos observar na imagem apresentada logo no início dessa aula. Para que vocês pudessem responder a que estação do ano a imagem representava, vocês se utilizaram da atenção, dos sentidos, ou seja, da visão da imagem, e da memória. Foram buscar na memória de vocês informações que dessem condições de vocês responderem à questão. Portanto, a percepção é a função cerebral que atribui significado a estímulos sensoriais, a partir do histórico de vivências passadas, ou seja, da memória. Através da percepção, um indivíduo consegue organizar e interpretar as suas impressões sensoriais, por meio da atenção concentrada, para atribuir significado ao seu meio. Um outro aspecto relacionado à percepção é a tendência à boa forma, que é uma tendência do nosso cérebro em buscar elementos numa imagem, numa situação, que nos permita decodificar um fenômeno, um objeto ou uma imagem. Neste slide, sugiro um exemplo de boa forma. É um texto que nós leremos nesse momento juntos. Este pequeno texto serve apenas para mostrar como nossa cabeça consegue fazer coisas impressionantes. Repare nisso. No começo, estava meio complicado, mas nesta linha, sua mente vai decifrando o código quase automaticamente, sem precisar pensar muito. Observem a facilidade com que o nosso cérebro organiza informações para que a gente dê conta de realizar a leitura sem problemas, sabendo que em cada palavra nós temos letras e números. E para que a leitura do texto do slide anterior pudesse ser compreendido, houve um processo de busca da boa forma. Para se buscar a boa forma, existe um campo de força, que é um campo psicológico. O campo de força ele é constituído por um processo que ocorre de acordo com os seguintes princípios. O princípio da proximidade, o princípio da semelhança e do fechamento. E no processo
em que ocorre a proximidade, os elementos mais próximos tendem a ser agrupados. Dessa maneira, vemos 3 colunas e não 3 linhas na figura. Uma outra estratégia de processamento diz respeito à semelhança. No princípio da semelhança, os elementos semelhantes são agrupados. Assim, vemos 3 linhas e não 4 colunas, onde os objetos iguais são agrupados e os objetos diferentes são separados. No princípio do fechamento, ocorre uma tendência de completar os elementos faltantes da figura para garantir sua compreensão. Dessa maneira, os objetos incompletos são completados e vistos como completos. Assim, vemos na figura um triângulo e não traços isolados. Referente às leis da percepção, França destaca que a percepção ela é sempre seletiva e de que percebemos o que nos interessa e que o interesse é influenciado pelas necessidades pessoais e também de que os valores e as crenças consolidam as características do que foi percebido e de que há situações em que a nossa percepção ela é enganada por estímulos externos ou necessidades internas. E a partir do conteúdo apresentado, e para concluir, podemos afirmar que nós não percebemos o mundo exatamente como ele é, mas do modo como é útil para nós percebermos. Portanto, a percepção não é um espelho da realidade, mas um processo muito mais individualista do que se crê comumente. E com essa frase, encerramos a nossa aula de hoje.